E a palavra é essa. Vamos parar com essa palhaçada, não poder falar poupar. É poupado. O jogador está machucado? Não. Então eu vou poupá-lo desse jogo para evitar um desgaste e utilizá-lo depois. É isso. Não é proibido, não. O cara é poupado. Se ele está em condições, não joga, e não é opção técnica, né? Tecnicamente, se querer contar com ele nesse jogo, gostaria, mas vou poupá-lo porque ele pode ter uma lesão, ter uma propensão a uma lesão, ele tem uma minutagem muito alta. E quanto ao Palmeiras, acho que tinha que ir com força máxima. Então, eu não entendo a escolha desse jogo para você não contar com o Pedro e com o Dela Cruz. O Dela Cruz jogou no final, o Pedro jogou metade da partida. Enfim. Por que contra o Palmeiras? Esse é o ponto que eu não entendo. No planejamento, eu acho que deveria ser o quê? Eu preservo o atleta aqui, acolá, contra o Palmeiras, eu vou com tudo para tentar ganhar fora de casa. É o que eu acho. Quarta-feira, eu acho que é um jogo para... que nem poupar aí a palavra. É adequar o time às circunstâncias. Como aconteceu ontem. Se o Bruno Henrique cai, naquele safanão do Everton, é a mesma coisa. O pênalti que o Léo Pereira fez, né? É ridículo marcar esse tipo de pênalti. Eu falei semana passada, é ridículo, mas achei bem feito por Léo Pereira. Salve, galera, chegando agora mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos reagir ao pessoal da S1 Live, onde Mauro César Pereira faz uma análise perfeita da partida entre Palmeiras e Flamengo. E vejam só o que ele falou sobre Tite ter poupado Pedro e Nicolas de la Cruz no início da partida e ter colocado os dois no decorrer do jogo. Vocês acharam isso certo? Já chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Vamos deixar o link do canal da S1 Live na descrição como forma de créditos, para todo mundo se inscrever e acompanhar o seu excelente trabalho. Chega de enrolação, vamos ao conteúdo agora. Então, assim, é bonito, é feio. Não, é ter ambição da vitória. Nenhum dos dois tinha ambição da vitória. A vitória poderia acontecer, como eu falei, circunstancialmente. Uma bola parada, uma jogada individual, mas não houve assim, não, eu quero ganhar esse jogo. O pênalti em cima do Bruno Henrique contra o Atlético Goianiense, ontem teve um parecido para o São Paulo em cima do Luciano. Aí também foi marcaram pênalti e o jogador do Atlético Goianiense também foi expulso. Você viu semelhança nos lances? Para mim são lances muito semelhantes. Se você olhar na velocidade normal, é um agarra-agarra, Luciano e o Luiz Felipe. Quando o Luiz Felipe vai, ele vai com o braço mais levantado. Na câmera lenta parece que ele quer arrancar a cabeça do atacante de São Paulo. Mas na velocidade normal, você percebe que aquele empurra, tudo vai daqui, vem dali. Acho muito parecido. Acho que assim, a mesma coisa, o VAR interferindo numa decisão de campo para um lance interpretativo. E é quando o VAR chama o árbitro, geralmente ele vai lá e acata. Tipo, vou tirar o meu da reta, o cara tá chamando aqui, vou marcar e dane-se. É o que eles fazem aqui no Brasil. Raramente eles discordam do VAR, quando o VAR os chama para ver o monitor. Para mim é muito parecido. Como aconteceu ontem, se o Bruno Henrique cai, naquele safanão do Everton, é a mesma coisa. O pênalti que o Léo Pereira fez, né? É ridículo marcar esse tipo de pênalti. Eu falei semana passada, é ridículo, mas achei bem feito por Léo Pereira. Para parar de graça também. É a mesma coisa do Gerson. Gerson dando cavada, Léo Pereira dando safanão. Deixa, pô. Reclama com o juiz aqui, ó, tá atrapalhando o goleiro. O cara tomava um cartão amarelo. Enfim, que era o próprio Luiz Felipe também, né? E as duas jogadas. Mas para mim é muito parecido. Muito parecido. Eu acho que o Maguinho acerta acidentalmente o Bruno Henrique. E ali é um empurra daqui, empurra dali e tal. Não vejo como aquela coisa que o cara vai para dar uma porrada mesmo no outro, sabe? Um tá empurrando o outro. Fora que a gente não viu, que a imagem não mostra o início. Geralmente, quando é isso, a bola tá indo para os canteiros, os caras já estão se agarrando. Já estão se agarrando ali na área. Enfim, eu acho que é a mesma coisa. É o VAR interferindo e induzindo a arbitragem a marcar um pênalti. Pênalti de VAR. Aí quando vê na câmera lenta, parece que quer decapitar o adversário. Vê na velocidade normal. A sensação, pelo menos para mim, é bem diferente. A repercussão também foi diferente. A do Flamengo foi grande. Ontem, não, foi pênalti, ninguém discute, beleza. Vamos em frente. Eu acho bom que ele dê essas explicações aí, de viés científico e tal, tudo bem. Só que o que eu questiono é o seguinte: você tem um planejamento. Você sabe que o Pedro de la Cruz e todos os demais jogadores têm que ser poupados aqui ou ali. E a palavra é essa. Vamos parar com essa palhaçada, não poder falar poupar. É poupado. O jogador está machucado? Não. Então eu vou poupá-lo desse jogo para evitar um desgaste e utilizá-lo depois. É isso. Não é proibido, não. O cara é poupado. Se ele tem condições, não joga, e não é opção técnica, né? Tecnicamente, se querer contar com ele nesse jogo, gostaria, mas vou poupá-lo porque ele pode ter uma lesão, ter uma propensão a uma lesão, ele tem uma minutagem muito alta. Os índices aqui são assustadores e nos preocupam.
vou poupá-lo. É isso. Poupar, preservar. Mais ou menos isso. Enfim. Por que contra o Palmeiras? Esse é o ponto que eu não entendo. No planejamento, eu acho que deveria ser o quê? Eu preservo o atleta aqui, acolá, contra o Palmeiras, eu vou com tudo para tentar ganhar fora de casa. É o que eu acho. Quarta-feira, eu acho que é um jogo para... que nem poupar aí a palavra. É adequar o time às circunstâncias. Ponto número 1. Quais são os jogadores que reagem melhor na altitude? Você tem um histórico de quem já jogou lá e os testes que eles fazem hoje em dia também dão uma noção de como cada um reage. Para quem não sabe, alguns jogadores quase que morrem lá. Em 2007, Flamengo jogando contra o Real Potosí a mais de 4.100 metros, aproximadamente 4.070 metros, e com frio glacial, né? Com vento, umidade, foi um inferno para quem estava lá. O Flamengo empatou e o Renato Augusto, que era do Flamengo, teve que respirar lá o oxigênio. Tinha um balão de oxigênio. Outros jogadores também, alguns outros não tiveram essa mesma reação. Cada um reage de um jeito. A altitude provoca várias reações em seres humanos quando eles chegam até lá, até uma adaptação. Então, acho que esse é um jogo para você colocar em campo quem reage melhor, pelo menos pelos índices que a comissão técnica certamente terá, ou tem. E acho que, do ponto de vista estratégico, tem 2 pontos aí que eu acho. Jogar na altitude é desacelerar o jogo, não deixar o Bolívar acelerar, obviamente, e para isso eu acho que o ideal, em tese, é ter um meio-campo repleto para ficar com a bola e tal. E um jogador na frente, pode ser um jogador rápido, pode ser um Bruno Henrique, entendeu? Já que se você preservasse o Pedro e não pode contar com o Gabriel suspenso, o Carlinhos não está inscrito na Libertadores ainda, e tentar fazer um jogo de, sabe, ficar com a bola, esfriar o jogo, sem correr muito, correr o mínimo, evitar correr. Porque a pressão inicial sempre acontece, segundo tempo o visitante está mais cansado, desgastado pelas circunstâncias. Então, acho que o jogo de quarta é mais aceitável. Você, que aí a palavra nem é poupar, é você adequar, porque é um jogo atípico, gente. É um jogo a 3.640 metros, aproximadamente. E, contra o Palmeiras, acho que tinha que ir com força máxima. Então, eu não entendo a escolha desse jogo para você não contar com o Pedro e com o De La Cruz. O De La Cruz jogou no final, o Pedro jogou metade da partida. Enfim. E coincidência ou não, né, Mauro? Vira e mexe acontece alguma situação dessa contra o Palmeiras, né? Mesmo quando não era o Tite, normalmente quando joga o Palmeiras lá, sempre tem alguma coisa que o Flamengo não entra com a força máxima, né? Teve a Covid e teve as escolhas do Dorival. Em 2022 colocou o tal do time B, aquele mistão. Aquele 3-1 era um desfalques mesmo, né? Jogou Vitinho, jogou Michael e tal, mas era aquela sequência de desfalques ali da época do Renato Gaúcho. Assim, só especulando. Vamos lá. Léo Ortiz e Fabrício Bruno nesse jogo. Vinha o Ayrton Lucas. Se o Gerson tiver condições, joga ou não joga? Eu estou pensando assim, jogadores que retêm mais a bola. Correm menos e fazem a bola correr mais. Pode formar um meio campo com Pulgar, Alan, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. E com mais um atacante. Então. Eu acho isso. É um jogo para você tentar colocar o seu ritmo. É difícil, hein? Porque os caras vão acelerar o tempo todo. Então você tem que estar com a bola. Você tem que estar com a bola. A bola tem que ser do Flamengo. O Tite tem um time que não tem nem 50% de posse de bola muitas vezes. Mas nesse jogo é um jogo para estar com a bola. Eu vejo dessa maneira. Porque você tem a bola, você dá o ritmo. Se deixar o time boliviano dar o ritmo lá, o Bolívar... E o Bolívar foi eliminado do Campeonato Boliviano pelo San Antonio Bulo Bulo. Semana passada. A torcida lá está cuspindo a abelha africana. É sério, os caras estão numa crise lá danada. O pessoal pensa que só se pensa em Libertadores. Não, o cara está jogando no Campeonato Boliviano, o time mais caro do país. Esse Bulo Bulo é um dos times mais... É o time de menor orçamento. E perderam lá. Perderam fora, empataram em casa 1-1 semana passada, quarta-feira. A torcida está furiosa. Não, ainda que foi o mais faltoso do jogo. Fez 5 faltas. Aliás, isso mostra o que foi o jogo de fato, né? O jogador jovem, talentoso, ele tinha uma missão em campo que era marcação no Varela e cometeu 5 faltas. E o Bruno Henrique sofreu 8. 8. Os jogadores do Flamengo que mais falta cometeram fizeram 2. Alan, Varela e mais 2, que eu não estou lembrado agora. Alan, Varela, enfim. Tomaram mais cartões. Foram 2 faltas, o máximo. Ao todo foram 23 faltas do Palmeiras e 14 do Flamengo. Houve um momento do jogo que o Palmeiras tinha 16 faltas, 4 do Endrick. 25% das faltas, 1/4, tinham sido cometidas por ele, em dado momento do jogo. E foram 8 no Bruno Henrique. Surreal. 8. O Bruno Henrique sofreu 8, o Varela sofreu 4.
E o Arrascaeta sofreu 4. Fizeram tantas faltas no Varela quanto no Arrascaeta. E quem duelava com o Varela era o Endrick, que foi o mais faltoso. Ou seja, o André já observou isso, já comentou isso. O Varela era marcado pelo Endrick. O Endrick entrou em campo com uma missão. Para mim, era a missão número 1 dele, era não deixar o Varela jogar. E cada um tinha essa missão, cada um tinha um jogador para pegar. Muito mais do que Endrick vai lá e resolve. Jogue nas costas dele, crie tal situação, se movimente de tal forma, não. O principal era não deixar o adversário jogar. É proibido? Não. É legítimo? É uma estratégia do jogo. Fazer a falta também, é o risco de muitas faltas, virar cartão, amarelo, vermelho, enfim. Mas mostra qual foi a proposta do time mandante. E a do time visitante também não foi, digamos assim, exatamente querer jogar futebol, né? Foi também não perder. Palmeiras mais do que o Flamengo, na minha opinião. Acho que esse número de faltas, o rodízio, evidenciam isso. Eu acho uma coisa que é pouco discutida, sabe? É o descompromisso de técnicos em atividades do Brasil com a qualidade do jogo. Eu quero jogar bem e ganhar. Não, eu quero não perder. Isso é muito comum aqui, há anos. E há uma tolerância muito grande com isso. Em nome de um resultado. Não, jogou para o resultado, mas e se tivesse sido mais ousado e vencesse o jogo? Não seria um resultado melhor? Tanto para um lado quanto para o outro? Não, mas não posso me arriscar. Por que não? São dois técnicos vencedores que têm já uma casca para aguentar as críticas, né? Com bons elencos nas mãos. Por que não buscam a vitória? Por que o empate? É uma conveniência recíproca? Péssimo para o futebol. Muito ruim, muito ruim. E não se discute muito isso, mas tem gente que comemorou a eliminação do Manchester City. Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco sobre esta partida, né? Flamengo e Palmeiras, que aconteceu ontem no Allianz Parque, em São Paulo. Mando de jogo da equipe paulista, né? O Palmeiras que vinha jogando em Barueri, só que essa partida contra o Flamengo conseguiu trazer para sua casa, mesmo tendo alguns shows sendo realizados, e que inclusive boa parte da capacidade do estádio foi fechada e não pôde ter 100% do público lá naquele local, né? O Palmeiras colocou essa partida para o seu estádio, que na minha opinião é mais para dificultar o Flamengo por ser uma equipe bastante técnica. Se o Flamengo tivesse jogado com o Palmeiras, onde eles vinham jogando os últimos jogos, o Flamengo teria apresentado um melhor futebol. É claro, é óbvio que não estamos colocando a má atuação do Flamengo como sendo o gramado principal responsável, não. Mas não podemos deixar de destacar que essa grama, esse tipo de piso, prejudica e muito a times que não têm jogado com muita frequência. E o Flamengo não joga em gramados sintéticos, a não ser uma vez por ano, 2 vezes por ano. Então o jogador, infelizmente, sente a diferença do ambiente. Então o Palmeiras, sabendo que a partida era contra o Flamengo, trouxe para sua casa, para o Allianz Parque, para prejudicar, entre aspas, o desenvolvimento do futebol do Flamengo, que é uma equipe bastante técnica. Se esse jogo de ontem fosse contra uma outra equipe, eu tenho certeza absoluta que o Palmeiras não teria colocado no Allianz Parque. Então, já iniciando aí, falando um pouco sobre o gramado, né? Do Allianz Parque, que é uma grama sintética, até porque foi crítica de Rodolfo Landim recentemente em entrevista. O Flamengo não conseguiu fazer uma boa atuação, né? Se nós estávamos acostumados a assistir um Flamengo que pressiona, um Flamengo que marca pressão, principalmente nos 15 primeiros minutos, ontem podemos perceber uma equipe que entrou para não perder, entrou para jogar para jogar bastante compactado, para não deixar o Palmeiras pressionar a sua defesa, né? Foi isso que eu, como torcedor, observei ontem. Tite entra com Alan no lugar de Nicolas de la Cruz e Carlinhos no lugar de Pedro, né? No decorrer do jogo, podemos perceber que nenhuma dessas alterações surtiu efeito e nenhuma dessas alterações foi o suficiente para fazer com que o Flamengo mantivesse o seu ritmo que acontecia nos últimos jogos. O que nós podemos perceber é que o Flamengo sentiu bastante
essa criação aí no meio de campo. Hoje, De La Cruz tem um papel fundamental nesse time do Flamengo, porque além dele ajudar na criação com a Arrascaeta, ele é um jogador que está praticamente em todos os lugares. É o famoso motorzinho que todo mundo aí, todo torcedor flamenguista já batizou, o uruguaio. E ontem o Flamengo sentiu bastante com apenas 2 ausências. Para você ver, né? Por mais que o elenco tenha jogadores qualificados e que o time precise de fato poupar, quando você mexe em jogadores que fazem a diferença, você já nota que a forma do time jogar já foi alterada. E ontem, sem esses 2 jogadores, De La Cruz ajudando ali no meio de campo e Pedro sendo o pivô para a chegada dos pontas, o Flamengo deixou muito a desejar no que diz respeito à criação e a levar perigo ao gol do adversário. É claro que depois do jogo, o Tite explicou que a ausência desses 2 jogadores no início da partida foi uma questão médica e não foi por conta dele, não foi uma escolha técnica, e sim uma questão física que, de acordo com ele, além desses 2 jogadores, tem outros atletas aí que estão em sinal amarelo e até vermelho, correndo o risco de ter uma probabilidade maior de lesão, né? Infelizmente, nós, flamenguistas, ficamos preocupados. Hoje, dia 22 de abril, 4 meses, né, quase chegando a 5 meses do ano, o Flamengo já está praticamente poupando jogadores porque não conseguem ter um ritmo de 7 e 8 partidas consecutivas. Então, é algo para se preocupar. Imagine aí quando a Copa do Brasil começar, que vai ter jogo sempre. Jogo de final de semana, meio de semana sempre. Então, se agora o Flamengo já está precisando poupar, imagine aí quando começar um outro campeonato que é a Copa do Brasil. Sem falar que durante a Copa América, o Flamengo terá que jogar 9 rodadas do Campeonato Brasileiro e talvez algum jogo da Copa do Brasil sem os seus principais jogadores. Como vai ser? Sem De La Cruz, sem Arrascaeta, sem Fabrício Bruno, que pode ir para a seleção brasileira, sem Ayrton Lucas, que também pode ir para a seleção brasileira, sem Pulgar, sem Varela, sem Vinha. Como vai ser o Flamengo de 9 rodadas pelo Campeonato Brasileiro quando estiver jogando a Copa América? Então, isso é preocupante sim. Poupar jogador é necessário, mas vamos deixar para poupar em outras partidas, em jogos considerados mais fáceis, entre aspas. Ontem era um adversário direto na briga pelo título. Flamengo e Palmeiras, eu digo sem medo de errar, vai chegar nas últimas rodadas entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Então, se o Flamengo tivesse vencido ontem, assim como também se o Palmeiras tivesse vencido, teria conquistado pontos importantíssimos em um campeonato que todo jogo é uma final. Então, eu também não concordo. Tite poupou no momento que não precisava poupar, que deixasse para mais para frente, né? Agora vamos torcer que com como ele poupou ontem, vamos torcer que pelo menos o Flamengo na Libertadores da América conquiste os 3 pontos. Aí sim, valeu a pena. Mas se perder, ou então se algum jogador se machucar, ou se algum jogador não tiver condições físicas, não valeu de nada o Flamengo ter poupado esta partida. Essa é a minha opinião. E na opinião de vocês, o Flamengo fez certo em ter começado com Pedro e De La Cruz no banco? Participe e deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça aí de se inscrever no canal da S1 Live. Vamos deixar o link na descrição como forma de créditos para todo mundo acompanhar esse excelente trabalho.